Olá, o Revista está de volta. Você sabia que a quantidade de água consumida por cada cabeça de gado em uma fazenda de produção bovina pode chegar a 50 mil litros de água por dia? Neste período de seca é necessário economizar água tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Por isso é importante pensar em estratégias para que a produção não seja prejudicada. Confira na reportagem de Maria Helena Bandeira. A falta de água no Brasil é uma realidade preocupante. Alguns reservatórios, como Cantareira, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo, tiveram quedas bruscas em seu volume no último ano. Essa situação tem grande impacto na agropecuária. A gente imaginar que a agropecuária é responsável por 70% da água potável do planeta, de um modo geral, né? Então todo segmento, mais agricultura do que pecuária, mas a agropecuária, da forma confinada e concentrada, ela é responsável por um grande consumo de água e responsável por impactar o ambiente com água altamente poluída, devido à concentração de animais por metro quadrado nos sistemas de produção modernos, né? Então ela tem um impacto alto porque ela retira a água potável e polui essa água para ser lançada novamente no ambiente. Diante dessa situação, os produtores da agricultura e pecuária passam a investir em estratégias de economia e acúmulo de recursos hídricos. Nessa fazenda no município de Baldim foram construídas mais ou menos 250 barragens como essa. Com o acúmulo da água da chuva, elas abastecem 2.500 cabeças de gado. A construção desse sistema é muito simples. Uma barragem dessa pode ficar pronta em menos de 2 horas de trabalho. Há 20 anos, elas têm sido a solução dessa fazenda nos períodos de estiagem. Nós tínhamos pasto aqui, que o gado que ficava nesse pasto andava 3 quilômetros para beber água. Hoje, todos os pastos têm as barraginhas, todos os pastos têm água natural. Então não tem problema, não precisa do gado andar os 3 quilômetros para beber água. Porque mesmo assim, o que ele ganhava de peso lá, ele gastava para ir lá beber e voltar para o pasto novamente. Cada animal consome em média 50 litros de água por dia e é impossível reduzir o consumo quando se trata de criação de gado. É difícil com menos água porque o animal exige aquela quantidade de água. Nós aqui trabalhamos com o gado de corte, cria, recria e terminação. Um gado no confinamento, você tem de ter água e comida à vontade para ele. E mesmo a pasto, ele tem que ter água e comida à vontade. Se ele não tiver água e não tiver comida, ele não vai engordar. Apesar da criação de gado não ter sofrido com a falta d'água, a plantação de milho e soja foi prejudicada. Essa barragem aqui ela é a maior dessa parte da fazenda, né, da plantação. Esta é a maior represa dessa propriedade. Como vocês estão vendo, está praticamente seca. Nós estamos trabalhando, fazendo barraginhas para ver se a gente consegue recuperar essas águas aí. Para ajudar na diminuição do consumo e no tratamento da água, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Existem várias alternativas, países europeus e países desenvolvidos têm alternativas para isso. Mas o Brasil ainda falta muita política. Hoje já tem políticas, né? Mas ainda faltam políticas consolidadas para que o produtor realmente abrace a ideia. Muitos produtores esclarecidos e conscientes dessa questão ambiental trabalham isso, mas é uma questão ainda que o Brasil ainda está muito embrionário em termos de trabalhar essa política de não impactar o meio ambiente de forma massal. Em todas as atividades, nós podemos ser mais eficientes na utilização dos bens. Isso fica muito fácil você mensurar quando você olha o setor urbano e você diz, puxa vida, eu fiz a captação de um recurso, que é uma água bruta, que a agricultura também faz aquela captação para atender suas necessidades. Aí você fala, poxa, mas eu fiz a captação, tratei aquela água, e eu comprei um copo e estou me entregando só meio, porque é uma perda enorme na distribuição da água. Então você diz, puxa vida, está faltando eficiência, está sim. Mas para aumentar essa eficiência na distribuição, para recompor sistemas antigos de distribuição, tudo isso custa dinheiro. Discute-se muito a questão da demanda de água, a questão dos conflitos pelo uso da água, né, entre os setores ou entre os consumidores urbanos e a disponibilidade hídrica, mas pouco se discute sobre a gestão da oferta de água, e a oferta de água é feita no campo. Apesar de iniciativas como a construção de barraginhas, a situação do país assusta. Dá medo sim, porque a gente está vendo aí
O cenário esse ano não está bonito, não está bom. Mas eu acho que deveria pegar pelas partes governamentais, da esfera estadual, municipal, federal, para poder incentivar. Porque se todo mundo fizer, não vai faltar água. Se cada um fazer a sua parte, pelo menos vai permanecer a que está aí. Tão importante quanto a preocupação com a água, quando se fala em meio ambiente, o lixo também está em constante discussão. Devido ao grande volume produzido pela população, é importante criar alternativas de reciclar e reaproveitar o lixo, evitando a contaminação de rios e lençóis freáticos. Eu converso agora com o professor da Engenharia Civil da PUC Minas, Irã Sartori, que junto com alguns alunos criou uma alternativa para o lixo orgânico da cidade. Professor, o senhor junto com alguns alunos criou uma solução sustentável para o lixo. Como que foi o surgimento desse projeto, a ideia? Me conta um pouco assim. Então, nós trabalhamos com a questão da matéria orgânica que compõe a maior parte dos resíduos sólidos urbanos. A matéria orgânica nos nossos resíduos urbanos ela chega aos 50%, 60% e em alguns casos até 70%. Então, resolver essa questão é resolver uma boa parcela do lixo urbano. O que nós trabalhamos foi com o tratamento de compostagem. A compostagem é um tratamento que você vai processando essa matéria e micro-organismos presentes no próprio lixo se encarregam de torná-la um material utilizável na agricultura, um composto, chamado composto orgânico, um adubo, né? Esse tipo de usina, esse tipo de tratamento, ele é projetado pelos municípios, normalmente executado em instalações definitivas, instalações de alvenaria, concreto armado, galpões metálicos, né? E muitas vezes, por falta de um melhor planejamento, essas estações acabam caindo em desuso ou não atingem a eficiência esperada, ficando lá no município mais ou menos abandonadas, né, desperdiçadas. O que nós pensamos foi fazer alguma coisa que corrigisse essa situação. Nós pensamos então, nós resolvemos então com a utilização de containers, o que já são hoje utilizados, né, aqueles containers de transporte transoceânico, né, marítimo. Aqueles containers hoje já são utilizados na construção civil para a construção de alojamentos, para a construção de escritórios, né? E nós utilizamos então esses mesmos containers para fazer as instalações da usina de compostagem. Então, ao invés de se construir uma usina toda definitiva, né? O que se faria seria a montagem de um canteiro, né? de uma usina com esses contêineres que, uma vez não dando certo, ou precisando ampliar, ou precisando deslocar para outra localização, você não perderia nada do que foi investido. E como que funciona o processo do lixo aqui em Belo Horizonte? Então, a Belo Horizonte tem uma usina assim, de compostagem que atende hoje a lixo proveniente de coleta de sacolões e mercados, né? Uma quantidade pequena, né? Não é uma quantidade grande, é interessante para a manutenção de pesquisas, né? E para a divulgação do processo. E o projeto, ele inova no processo de compostagem de alguma maneira, por ele ser móvel, qual que é a inovação que ele traz? Então, a inovação que ele traz é exatamente acrescentar às usinas de compostagem uma ideia que já é comum em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos, que o pessoal chama de deconstruction. Você vai construir pensando em desconstruir. Aqui no Brasil nós temos o hábito de construir, não pensando que um dia aquilo poderá ser demolido. Imagine, por exemplo, você tem uma casa, você vai demolir aquela casa. Aí tem uma esquadria da janela, uma esquadria metálica. Provavelmente aquela esquadria vai ser destruída. Na hora que você tentar tirar, o vidro vai quebrar, ela vai amassar, entendeu? Porque ela é chumbada nas paredes, né? Então, essa ideia da desconstrução, ela já imagina assim, olha, eu vou fazer um imóvel. Um dia eu vou ter que desmanchar esse imóvel, então eu quero fazer de tal sorte que eu aproveite as coisas que eu vou tirar dele. Então a inovação é essa, é fazer uma usina de compostagem de execução mais rápida, né, e menos definitiva. Ela pode ser ampliada, ela pode ser reduzida, ela pode ser modificada no seu arranjo, ela pode ser reposicionada, né? Eventualmente o município entende que ali compensa já crescer e fazer uma usina maior e definitiva, então aqueles contêineres são removidos para outra posição, né? Para outro lugar da cidade, entendeu?
Aí você vai ter um outro ponto da cidade onde não estava sendo atendido, você vai atender com a compostagem. E para o ser humano comum em casa, ele consegue fazer a compostagem ou então ele consegue fazer alguma coisa em casa com o seu próprio lixo para ajudar a prefeitura, por exemplo, nesse processo? O mínimo que nós todos conseguimos e devemos fazer é separar, pelo menos separar os nossos resíduos em duas categorias, tá? Em um saco plástico nós vamos colocar tudo que for orgânico, matéria orgânica, resto de alimento, né? Folhas, coisa de jardim, né? Restos alimentares, nós vamos colocar num pacote. E no outro nós vamos colocar tudo que for resíduo seco, né? Que não for orgânico. Então, embalagens, né? Materiais recicláveis, né? Pedaço de madeira, vai tudo naquele outro. Se fizer isso, nós já fazemos uma diferença tremenda, porque a parte orgânica vai para a compostagem. E esses outros resíduos secos, né, eles vão ser levados para as usinas de recuperação. Professor, muito obrigada pela sua participação. Espero que o projeto se engrandeça cada vez mais, porque o meio ambiente precisa muito de boas ideias. Muito obrigado e desejo a todos aí uma boa semana de meio ambiente, né, e que vocês possam contribuir também na solução do problema do lixo. O programa Revista dessa semana fica por aqui. Não se esqueça de interagir com a gente pelo Facebook, Twitter ou Instagram na PUC TV Minas. Se quiser rever esta ou outras edições do programa, é só entrar em youtube.com/memoriapuctv. Até a próxima semana. Tchau!